Bom dia! Sejam bem-vindos a esse Café com Calma. Esperar o pessoal ir chegando. Hoje, como prometi, a gente vai falar sobre egoísmo do bem. Egoísmo do bem é um termo que parece um pouquinho contraditório, mas eu quero trazer aí uma clareza sobre esse assunto hoje. E a gente vai iniciar falando por que eu trouxe esse tema, tá? Eu sempre falo do egoísmo do bem. E por que eu falo sobre ele? Eu falo sobre ele porque nós somos levados a acreditar, somos ensinados, né, numa espécie de caridade que privilegia muitas vezes o outro sem que a gente esteja devidamente apto ou curado para estar olhando para esse outro, né? Então, o primeiro ponto que eu quero falar aqui é que a caridade é um valor sensacional e traz muito sentido para a vida do ser humano, mas a gente tem que prestar atenção que ela deve ser exercida apenas quando a gente está se sentindo realmente apto para isso. Então, você já deve ter visto, eu já vi muita gente que, por exemplo, participa de comunidades e de clubes de caridade e faz vários serviços de assistência social mesmo, que são muito necessários, mas faz esse serviço externamente, né, como se isso fosse aliviar alguma culpa interna, mas internamente a pessoa ela tá muito machucada, muito ferida, ela não ajuda ela mesma e ela não ajuda as pessoas mais próximas a ela não coloca essa lente, esse óculos aí da caridade, às vezes com as pessoas mais próximas, com os familiares, com a pessoa com quem ela mora, com os filhos, né? Então esse é um ponto que é bem importante da gente falar sobre a caridade. E por que eu trouxe então esse tema do egoísmo do bem? Esse tema, gosto muito dele e ele foi aí trazido bastante à tona com essa polêmica que rolou com a atleta Simone, que é uma atleta olímpica da equipe dos Estados Unidos, que acabou desistindo de competir pela medalha de ouro porque, bom dia Carol, bom dia Su, porque ela estava se sentindo muito pressionada, ela chegou num grau de estafa mental muito grande e ela desistiu. E aí veio uma chuva de críticas sobre ela, em especial teve um comentário que depois até foi retirado, eu trouxe ele aqui para vocês verem o tamanho da besteira, e que esse subprocurador do estado do Texas falou. Ele disse assim, ele postou um texto numa rede social falando que ela era infantil e que ela era uma vergonha nacional para os Estados Unidos porque ela tinha desistido das Olimpíadas. Então, segundo informações que foram postadas no Washington Post, isso tudo aconteceu na última terça-feira agora, dia 27. Ele tinha comentado uma postagem de um canal conservador que botou a foto de uma ex-ginasta na Olimpíada de 96 que continuou competindo embora estivesse lesionada e conseguiu ganhar a medalha de ouro. Então, nessa ocasião, essa atleta em 96 superou aí esse próprio limite físico dela e conseguiu conquistar a medalha de ouro. Então, essa publicação dizia assim, os grandes sempre encontram uma forma de vencer. E ele usou isso para dizer que ela era uma vergonha nacional porque ela poderia ter ido além desse limite. E a gente está falando aqui de um limite, quero ver se vocês concordam comigo. Bom dia, Fê. Bom dia, Dani. Que não é um limite só físico. A gente está falando de um limite mental, né? E aí o que aconteceu? Depois desse post do subprocurador aí do Texas, para quem está chegando agora, que falou que essa atleta era uma vergonha nacional e uma egoísta, o chefe dele veio e disse que aquilo era muito inadequado, insensível e falou que ela era uma pessoa fantástica, uma atleta fantástica e que a saúde mental importava mais que tudo. Aí ele veio, se retratou, deletou a mensagem e disse que ela é uma patriota e uma das maiores ginastas do nosso tempo, né? Pediu desculpa, ficou chato, ele se retratou.
O que acontece? Dessa situação que aconteceu com essa atleta, a gente tira muito assunto. Daria para falar sobre síndrome de burnout, que a gente tem muito hoje, né? Que as pessoas estão aí esgotadas de trabalhar e de conquistar e de buscar e chegam num ponto em que realmente pifa o sistema, pifa. A gente podia falar sobre saúde mental, a gente podia falar sobre como um atleta vai se comportar em competições de alta performance. A gente poderia falar sobre vários aspectos da mente, que é o que eu gosto de trazer aqui, né? Expandir essa consciência com relação ao que a nossa mente é capaz e trazer reflexões que ajudem a gente a se desenvolver como pessoa. Esse é o foco do que eu trago para vocês, tá? Para que tudo isso? Para que você entenda que a transformação pessoal ela é acessível e ela é possível a qualquer momento da sua vida, desde que você esteja disposto, desde que você esteja disposta a abrir os ouvidos aí do entendimento, né? A se despir de algumas verdades, a deixar o seu ego um pouquinho de lado e a aceitar de repente algumas realidades que talvez você ainda não tenha acessado. Então essa aqui é a ideia, fazer transformação pessoal. Dentro de todas essas temáticas possíveis que aconteceram relacionadas à polêmica dessa atleta, o que eu escolhi para falar? Eu escolhi para falar hoje sobre o egoísmo do bem. Veja bem, egoísmo do bem, veja bem, não é uma temática muito simples de ser tratada, porque como eu coloquei ali inicialmente, ela envolve o tema da caridade, que é um valor sensacional do ser humano, né? Mas eu vou além disso, eu vou um pouquinho para o outro lado. Eu quero falar muito mais para o cunho de desenvolvimento pessoal, no sentido de que eu quero que você avalie hoje o quanto você se importa com a opinião do outro com relação ao que você faz ou deixa de fazer, né? O quanto você está vivendo no seu limite. A nossa sociedade hoje, ela vem nos moldando para viver no limite, né? No limite de tudo. A gente tem que ter um desempenho sensacional em todas as áreas, a gente tem que ser extremamente eficiente, a gente tem que cumprir aí vários personagens com perfeição em todas as áreas. Seja em casa, seja no trabalho, seja na internet. Então, todo mundo sente essa pressão. E a ideia aqui que eu quero te trazer é como aliviar essa pressão, porque vejam, essa atleta, pensem o que ela passou, né? Ela treinou a vida toda para chegar numa Olimpíada. Quando ela chegou lá, ela realmente pifou. Então não foi só o físico dela que não conseguia mais ir em frente, não se tratava de uma lesão física, se tratava de um esgotamento mental. E o tema do egoísmo do bem tem tudo a ver com o que aconteceu com ela, porque ela declarou, eu até deixei anotado aqui, ela declarou que ela adorou tudo isso que aconteceu com ela, porque ela entendeu que ela não é a vitória, ela não é a realização dela, o que ela achou que ela sempre fosse. Ela é muito mais do que isso. A gente não precisa chegar num extremo desse para entender o nosso valor. Eu gosto muito de usar as experiências que acontecem com as pessoas e me espelhar nos exemplos de pessoas que eu conheço ou realmente de pessoas que estão aí na vida pública, para que eu possa levar aquilo para a minha vida. Esse caminho da mente eu também quero que vocês tragam para vocês. Ao invés de julgar o que aconteceu com o outro, tenta aplicar aquilo para você e ver no que aquilo se encaixa, no que aquilo faz sentido para você. Então, não adianta eu querer me comparar ou você querer se comparar a uma atleta de alto nível, né? Uma atleta que estava lá na Olimpíada. Mas a gente pode pegar a situação dela para trazer para nossa vida. Quantas vezes você não chegou no seu limite em uma situação, não precisou chegar no seu limite para daí dizer não, né? Quantas vezes você não precisou se esgotar completamente para daí conseguir olhar para o outro e falar, sabe o que? Eu penso de forma diferente, eu não penso igual a você. Por que desde já, por que desde um ponto de lucidez ou de um ponto de entendimento ou de um ponto de calma, você não começa de repente a praticar esse não
ou esse sim, mas aprender a colocar o seu limite, né? Então, a questão da caridade, ela está muito relacionada com o egoísmo do bem, porque essa caridade externa que a gente aprende desde pequenininho, principalmente que é das religiões mais tradicionais, como a religião católica, o espírita também tem muito isso, né? De você ser caridoso com o próximo. Jesus falava, né? Ame o próximo como a ti mesmo. E aí, isso acaba ficando um pouco confuso na nossa cabeça, porque muitas vezes a gente não se ama. Aí a pessoa, sem se amar, sem se conhecer, sem saber quem verdadeiramente é e o que verdadeiramente quer, começa a forçar a fazer isso com o outro. Né? Eu não sei me amar, mas eu vou amar o que eu puder, sei lá, esse aqui, aquele lá, começa a atender expectativas alheias. E de alguma forma existe uma recompensa, né? Quando a gente atende uma expectativa de alguém, existe uma recompensa. Você às vezes não fica totalmente satisfeito, porque também isso é impossível, porque você não está satisfazendo o desejo de alma seu, mas você recebe ali uma não rejeição, né? Você recebe um pequeno reconhecimento, você recebe uma migalha, você recebe uma migalhinha, assim, e aí você começa a se alimentar daquela migalhinha e aquilo vai virando uma confusão completa, ao ponto de que você chega em situações em que você realmente não sabe como é que você foi parar ali. Você não sabe como você virou aquele emaranhado de confusão. O egoísmo do bem, o que ele vem dizer? Ele vem dizer o seguinte de uma forma muito clara. Presta atenção nos chamados que a tua alma te traz. Para de se preocupar em atender as expectativas das outras pessoas, porque isso é uma ilusão. Você só vai poder ajudar o outro verdadeiramente quando você estiver ajudando a você mesmo, porque o outro só aprende pelo exemplo, né? Vocês me contem se você já passou por essa situação de querer. Quem nunca? Quem nunca? Eu já passei muito por isso. Tive que aprender apanhando. Você já tentou alguma vez mudar alguém? Assim, tipo, eu vou ajudar essa pessoa para que ela... Isso acontece geralmente em relacionamento amoroso, assim, né? Quando a gente é adolescente, ou às vezes não muito, mas acontece bastante. Quem já passou por isso faz um joinha, assim, de tentar mudar a pessoa amada. Você vê que a pessoa, assim, não é exatamente como você imaginava, né? Depois que passa aquela fase da paixão, assim, você pensa, não, eu vou ajudar essa pessoa, vou fazer de tudo para que ela enxergue uma realidade diferente, para que ela saia da fossa, para que ela seja feliz. Quando você ainda não é isso, você nem saiu completamente da fossa e você também não está completamente feliz, né? A Carol botou uma mãozinha. Aí você move mundos e fundos para ajudar aquela pessoa e para fazer ela enxergar algumas verdades. Mas às vezes ela nem pediu. E muitas vezes ela nem quer. Quem quer é você, que não se conforma em conviver com uma pessoa que não é do jeito que você queria que ela fosse. Certo? A gente convive muito com a expectativa que a gente tem das pessoas e não com quem elas são, né? O que a Estela falou ali? Eu me diminuía para caber na outra pessoa, principalmente no relacionamento. Perfeito, quero falar sobre isso também. Caber na forma, né? Se amoldar, caber na forma que o outro te dá. E aí o que acontece? Você tenta ajudar a pessoa de todas as formas e você acaba afastando aquela pessoa de você e se prejudicando, tirando a tua própria força. Porque você não foi buscar isso na fonte, né? Você partiu já de um ponto machucado, é como se você estivesse nadando num grande rio, sem boia, e você não sabe nadar, mas você quer ajudar o outro que também está se afogando. Oi, Ju. Oi, Carol. Então, como isso é possível? Isso não é possível. Então, quando eu falo de egoísmo do bem, eu estou falando em você aprender a se amar antes de qualquer coisa, antes de amar o outro. Quando você se ama, o amor pelo outro, ele brota naturalmente, porque você consegue ver o outro de uma forma muito mais clara,
né? O outro é sempre o nosso espelho. Então essa polêmica envolvendo essa atleta me trouxe várias reflexões nesse sentido, porque muita gente falou que ela foi uma pessoa extremamente egoísta, ou Isabel, que ela pensou só nela, que ela desistiu porque ela viu que não ia ganhar medalha de ouro, que ela deixou outras atletas perderem a possibilidade de ganhar medalha, porque foi até um ponto X da competição, né? Então, tudo isso é o quê? Tudo isso é julgamento sobre o que aconteceu com o outro. Quando do ponto de vista dela, o que aconteceu foi só assim, cheguei no meu limite, pifei. Até hoje eu achava que eu era as minhas realizações, que eu era as minhas vitórias. Não consigo mais. Estou pedindo para sair. Ela escolheu uma situação de extrema dor para mudar, né? E a gente faz isso sempre. E não precisa fazer isso. Eu também já fiz isso bastante, tenho certeza que você também já fez. Vamos começar a pegar tudo isso que acontece para aplicar isso na nossa vida e agir de uma forma mais inteligente, né? Agir de uma forma mais pacífica, agir de um ponto mais lúcido mesmo. Então a caridade sim é um grande valor do ser humano, óbvio, isso é inegável, mas de nada adianta a gente ajudar o outro ou satisfazer a expectativa do outro se a gente não se ama. Se a gente não sabe que expectativas guarda sobre si mesmo, né? Então, quando você ajuda alguém, quando você olha para o próximo, mas de uma perspectiva de segurança de onde você está pisando, é muito diferente. É muito diferente, né? E funciona muito mais. Então, esse aqui é um ponto que eu quero muito trazer para vocês. E quero saber se vocês já passaram por essa situação de conhecer alguém ou de repente vocês terem feito caridade, mas ou de um ponto de obrigação, ou de um ponto de cultura familiar, ou de um ponto realmente de tapar os próprios furos, né? Imaginando que, ajudando o outro, eu vou conseguir suprir alguma coisa em mim. Isso funciona temporariamente, mas não é uma mudança permanente, porque a ferida continua aberta em algum ponto lá dentro. Então o egoísmo do bem vem para te trazer a seguinte lição de alívio. Tá tudo bem, você pode cuidar de você mesmo, você pode prestar atenção nas tuas dores, você pode olhar para dentro e começar a perceber o que tem que ser organizado. O mundo não está pedindo desesperadamente para você ir lá e o socorrer, né? O mundo continua girando. Tá tudo bem. Tire o seu tempo para se curar. Tire o seu tempo para se olhar. Né? E quando vocês tiverem insights, eu quero pedir isso, porque eu acho interessante de ver em que ponto que vocês têm aí insights legais. Quando vocês tiverem algum insight legal, vocês botam ali o coraçãozinho para eu saber que deu algum plim aí na mente de vocês, tá? Quero saber onde é que toca tudo isso que eu trago aqui. Então, ser um egoísta do bem nada mais é do que reconhecer que existe um aspecto de eterno em tudo. Isso é muito bonito, né? É reconhecer a eternidade das coisas, é reconhecer que existe algum espaço interno em você que é eterno, que é atemporal, que não está preocupado com o que o outro pensa, que não está preocupado em satisfazer a expectativa do outro, que não está preocupado com o resultado, que não está preocupado com a vitória, está preocupado em pausar, em silenciar, em entender para que lado vai, né? Está preocupado com esse espaço atemporal dentro de nós, que a gente é bombardeado de coisa o tempo todo, né? De informação, de ter que, de comprar, de consumir, por exemplo, aqui, né? A gente tem milhares de opções nesse momento para estar assistindo outras coisas, para estar consumindo outros conteúdos, para estar vendo, sei lá, G1, para estar escrevendo, e você está comprometido com a sua transformação. Então isso é muito bonito. Isso é um egoísmo do bem. Egoísmo do bem.
Essa palavra tem que ser ressignificada. Egoísmo, né? A gente fala em egoísmo, já vem aquela coisa ruim, tipo, não pode, eu vou ser punida. Eu não posso pensar em mim. Eu conheço muitas pessoas que passam a vida servindo os outros. Servindo os outros. Você acha que você foi colocado nesse mundo sem antes servir a si mesmo, tá? Porque eu tô aqui, obviamente, servindo vocês, mas eu sirvo a minha missão. Vocês conseguem entender? E como eu sirvo a minha missão, eu sirvo por reflexo vocês. Então, quando a gente parte de um ponto de servir a nossa missão de alma, a gente acaba servindo o outro. Quando a gente parte de um ponto de servir o outro para tapar o buraco que tem dentro de si, o buraco que a gente tem dentro, ele fica ainda maior. O vazio, ele fica ainda maior. Então, ser egoísta do bem é parar para ouvir essa fonte interna, essa fonte que te diz para onde é que você deve caminhar. Qual que é o próximo passo que você tem que dar. E muitas vezes é um passo muito pequenininho. Não são passos imensos que são pedidos de você. São passos muito pequenos. Então, se a Simone, vamos pegar a história dela aqui, né, que a gente está falando dessa questão que aconteceu com ela, com o atleta. Se a Simone tivesse ouvido, de repente, os sinais que o corpo dela estava dando, talvez ela não tivesse nem ido para a Olimpíada. O corpo nos dá sinais. Antes de chegar àquela explosão mental que realmente pifa com tudo. Ela foi até o limite dela. Qual o seu limite? Qual é o teu limite? Com isso eu não quero incentivar o mimimi de ninguém. Eu quero que você preste atenção que a gente está sendo moldado para viver no limite imposto pelo outro. E por outro aqui, entenda quem quiser. Seja ele a cultura que a gente está inserido, seja ele o que as redes sociais vão trazendo, seja esse limite o que teus pais te impuseram. Eu quero que você seja moldado de uma forma ilimitada que venha de dentro de você mesmo. E não que venha do outro, do externo, seja lá quem for. Ninguém tem essa possibilidade, ninguém tem esse direito de te falar o que você é ou não capaz, de te falar o que você deve ou não fazer. Assuma essa posição dentro da sua vida. É você que tem que falar o que você deve ou não fazer, é você que tem que dizer o que você quer, o que você não quer, é você que tem que se posicionar. O que acontece quando a gente não se posiciona? Quando a gente não se posiciona, a gente acaba numa condição de vítima, né? E numa condição de vítima a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum, porque ela é extremamente confortável, né? Eu sempre vou culpar o outro, eu não preciso me movimentar muito, mas ela é uma posição que não vai te levar a ouvir esses chamados de alma. Eles vão ficando cada vez mais baixinho, os sinais que essa tua alma está tentando te falar, né? Eu lembro quando eu assisti o documentário do Ayrton Senna, não sei se alguém aqui viu, documentário sobre a vida do Senna, e no dia que ele faleceu, ele estava extremamente incomodado, assim, era visível na feição dele, no jeito que ele se movimentava, era visível que ele não queria participar daquela corrida. Chega a dar um incômodo de assistir, assim, do porquê que ele foi. Ele estava querendo provar o quê para quem? Você está querendo provar o quê para quem? O que você está querendo provar para quem? Aprenda, entenda que você deve provar as coisas para você mesmo. Para você mesmo, para uma instância interior e mais profunda que existe em você, né? A gente tem que provar as coisas para si. Para si. E o outro vai aprender pelo exemplo. E que a gente não precise mais de tanta dor e de tanto sofrimento para realmente compreender essa verdade, né? Então, assim, eu queria saber se vocês aqui conseguem praticar esse egoísmo do bem.
se vocês entenderam o que é esse conceito. E eu uso a palavra egoísmo exatamente para provocar esse desconforto, porque se eu colocasse, sei lá, uma palavra mais bonitinha, talvez não desse a sensação que eu preciso que seja provocado internamente. A gente é educado, repito, de que é feio ser egoísta, de que é feio, sei lá, não dividir tudo, de que é feio não dar um pedaço de você mesmo pro outro. A gente ajuda cada um na medida da possibilidade do outro, na medida da nossa possibilidade. Existe uma linha muito, muito tênue, né? Quem tem filho deve ter tido essa experiência já de ver as crianças brincando e aí uma não quer dividir o brinquedo com a outra e aí fica a mãe ou o pai charopeando do lado e falando: divida com seu amigo, vai lá, filho. A criança nem tem capacidade de entender isso, porque numa faixa específica da vida dela, que é dos 2 aos 3, ela entende que ela é uma parte daquele objeto, daquele brinquedo. Ela não consegue entender que isso é uma coisa e ela é outra coisa, né? Então, quando tiram algum brinquedo da criança, é como se estivessem tirando um pedaço dela, porque o sistema nervoso dela está se desenvolvendo, né? Como se comunicar e como se manifestar no mundo ainda é uma coisa que está se desenvolvendo dentro dela. E aí fica o pai e a mãe desde pequena inserindo aquilo na criança, né? Que ela não divida, né? Tô falando que a gente tem que ensinar nosso filho a ser egoísta? Não! Tô falando que a gente tem que entender que existem fases no desenvolvimento, a gente tem que aprender a observar essas fases, parar de julgar tanto, observar as fases. A criança precisa passar por esse desenvolvimento, precisa consolidar ali os neurônios num sentido X ou num sentido Y, e os pais vão ajudar a ser a forma dessa moldura. Então alguém falou ali sobre se moldar e tem tudo a ver. Se moldar. Quem que te moldou? Em que moldura você está cabendo? Quem é que te molda? Existe alguém que te molda, na verdade, ou é você que se molda? Como é que funciona isso, será? Quem te colocou na forma? Que forma? Existe uma forma? É você que estabelece essa forma. É você que se deixa encaixar em formas, em padrões. E eu não vou falar aqui de certo ou errado. Eu vou falar de ouvir um chamado daqui, ó. Porque esse chamado que tá aqui, ele não erra. A gente erra. A gente erra bastante. A gente erra no julgamento, a gente erra muitas vezes na direção. Mas o chamado, ele não erra. Um chamado de alma, ele nunca tá errado. Por mais que ele te leve numa direção contrária àquela que você esperava. Então a Simone foi extremamente corajosa ao dizer: não, eu não quero essa medalha. Porque o meu coração tá me falando que não vai valer a pena. Né? Que chamados aí que você tá correndo atrás que de repente não estão mais fazendo sentido para você. Porque tem uma coisa muito doida que acontece, que a gente às vezes tem um chamado X, e quando a gente começa a percorrer o caminho e às vezes alcança aquele espaço que a gente tanto queria, a gente não é mais a pessoa que desejou. Aí faz o quê? Eu percorri todo esse caminho para chegar aqui, mas agora não fez o menor sentido isso aqui que eu alcancei. Porque você se transformou. Então o grande barato, reitero, tá sempre no jeito que a gente caminha, né? E os atletas, eles têm essa vida maluca de treinar durante anos de forma incessante para chegar naquele momento e ter que dar a melhor performance da vida. Isso é uma pressão maluca. Uma pressão maluca. E ela ter cedido a isso é muito corajoso. Vamos pegar o exemplo dela para trazer essa coragem para a nossa vida, de aprender a pôr limites, a dizer não para aquilo que nos machuca, para aquilo que não atende um chamado interior nosso, para aquilo que atende um chamado
externo, para aquilo que atende um chamado de outra pessoa. E aí o seu chamado, mas então eu vou ser uma egoísta, eu vou ouvir só o que eu quero, eu vou fazer só o que eu quero, eu vou fazer só o que eu sinto. Depende. Se você atender os chamados do seu ego, você cai em outra cilada. Então, os chamados que eu tô falando aqui, eles são muito mais profundos. Né? Sabe aquela coisa que você ouve lá, aquela vozinha lá dentro fala, eu sinto que eu deveria mudar de cidade. Eu acho que seria legal pra mim. Não sei, tô sentindo que não é mais aqui o meu espaço. Né? Geralmente esse tipo de chamado é um chamado de alma. Vai pra um lugar novo. Vai conhecer outros espaços. Isso não é um chamado egoísta. A gente tem sempre que analisar a motivação. Que motivação você está tendo para tomar aquela atitude? Quando você tem uma motivação baseada em fuga, eu vou fugir daqui. Esse lugar está horrível, eu vou fugir. Não vai funcionar. Você pode até ir tomar uma ar, mas você vai ter que voltar para entender. Resgatar alguma coisa que está naquele espaço ali te pertencendo, né? Porque aquele espaço te pertence no momento. Então peguei esse exemplo de ter a vontade de ir para algum outro lugar, de viajar, porque fica fácil de perceber. A Estela falou, Pri, e quando o não que temos de dar é para a família, para os pais no caso? Eu adoro esse assunto. O não para os pais, ele é um não extremamente curador, porque o que acontece? Isso fala muito da boa consciência, eu posso fazer uma live só sobre isso. Sobre honrar, né, os pais, honrar a vida que eles deram, honrar tudo que eles esperam de você, mas aprender a dizer não, porque enquanto adulta, é você agora que toma as decisões da sua vida. E muitas vezes o teu não pro teu pai e pra tua mãe, se dito de uma forma correta, né, porque não é com revolta, não é com raiva, mas é de um ponto de maturidade, ele vai ser uma cura para sua mãe e para o seu pai, vai ser uma cura para você. Né? A gente tem que aprender a se comunicar também com nossos pais, não adotar uma comunicação infantil. O que eu vejo muito é que geralmente as pessoas conversam com os pais ainda como se fosse um adolescente ou como se fosse uma criança, né? Respondendo com birra, respondendo com raiva, não quero, não vou, você não manda em mim, ou com muito medo, com muita submissão. A gente chama de direito de temor reverencial, é aquele temor que existe em frente a alguma autoridade superior, né? Que seja em idade, seja em informação. Né? Então, o respeito que a gente tem com nossos pais, ele é muito diferente da gente aprender a dizer não, porque aquilo não tem mais a ver com quem você é, com quem você está enquanto adulta. Né? É uma temática bem interessante, mas é sempre possível de trabalhar isso. A Ju falou que é bem comum. Por favor, vamos fazer uma live só sobre esse assunto, tá? E eu sei, tá, Estela? Eu sei que dizer não para os pais é o não mais difícil, mas eu vou te falar que é o mais curador, porque no fundo eles estão esperando também por isso, para se libertar de um ciclo, né? De um ciclo um ciclo mimizento que fica às vezes entre pai e filho, né? A gente tem que entender que você nunca vai deixar de ser filha deles, tua mãe nunca vai deixar de ser tua mãe, teu pai nunca vai deixar de ser teu pai, mas antes de qualquer coisa, antes de serem um pai e uma mãe, eles são seres humanos e eles também têm seus ciclos para quebrar, né? Só que um pai e uma mãe, eles nunca vão romper o laço que existe de filhinho, de não sei o que. Quem faz isso é o filho, especialmente os filhos que estão aqui, que são os quebradores de ciclo, que realmente querem compreender qual a sua missão aqui, o que precisam fazer, e querem quebrar com padrões cíclicos que se repetem às vezes há gerações e que não servem mais, que não servem a quem você é, que não servem aos chamados da sua alma, né? Porque a gente está aqui sim para servir ao outro. A gente está aqui sim para chegar nessa caridade que vem de um ponto interno de cura primeiro. Quando eu sou caridosa com o próximo, sem ser antes comigo,
é uma mentira. É uma mentira que vai chegar pela metade na pessoa também. Agora, quando eu sou extremamente caridosa e bondosa comigo e me honro e me aceito de um ponto profundo, eu até me emociono, e sinto os chamados da minha alma e honro com eles, porque eles não são meus, eles me foram dados, eles me foram inspirados, aí eu chego no outro. Vocês conseguem entender que o ponto de saída é diferente, né? Stella colocou verdade, a gente meio que se atropela para atender o outro. Exato, esse é o oposto do egoísmo do bem. Se atropelar, olha o que você colocou, se atropelar para atender o outro. Você deixa um caminhão passar por cima de você para que você satisfaça a expectativa do outro. E a expectativa desse outro não vai ser satisfeita, né? Simplesmente porque não é ele quem está fazendo, é você. Então, faça o seu, faça a sua parte. O egoísmo do bem, ele vem te dizer isso, ele vem te dar esse recado muito claro. Faça a sua parte, faça o que tem que ser feito. Dê o primeiro passo em direção àquilo que você acredita, sem se importar com a opinião alheia e sem se importar com o resultado. Ponto. Ponto. Parece tão fácil falando, mas não é tão difícil, né? Não é tão difícil. Eu fiz um roteiro aqui porque tem tanta coisa legal para falar sobre isso. Eu quero saber de vocês se vocês estão com alguma dúvida específica sobre o egoísmo do bem, se vocês querem que eu continue falando sobre isso. Posso também ir um pouco mais para frente, porque eu fiz um roteirinho também para falar sobre essa questão do viver no limite. Obrigada, precisava ouvir isso, que bom. Que bom, fico muito feliz. Viver no limite. Então a gente vive muito no limite do outro, né, Stella? Isso que você trouxe tem muito a ver com isso. Viver no limite do outro, se permitir ser atropelada para que o outro passe por cima. Como que seria viver no seu limite? Porque aqui já é uma parada que eu gosto. Eu não tô falando aqui, vamos falar uma coisa aqui deixar uma coisa bem clara. Pri, você é a favor que a gente não viva no limite? Eu sou a favor que você viva além do seu limite. Eu não sou a favor que você viva no limite do outro. Mas quero que você viva além do seu limite. Eu quero que você vá além daquele ponto em que você acha que você pode. Existem várias técnicas que foram descobertas com as pessoas indo sempre além do seu limite, mas uma específica, que é o Renascimento, ela foi descoberta assim, eu me esqueci o nome do cara, que se alguém souber me fala, a Su, que entende dessas coisas também. O cara que trouxe o Renascimento, ele foi além do limite dele, ele estava numa banheira quente e ele percebia que depois que ele ficava um determinado tempo lá, 10, 15 minutos, começava a dar, sabe, um desespero nele para sair daquela banheira. Começava a querer vir alguma coisa e ele saía. E um dia ele falou, não, hoje eu vou passar do meu limite, eu vou ficar aqui nessa banheira quente, mergulhado, e só vou ver o que vai acontecer. E aí começaram a vir várias memórias de infância dele, e ele acabou criando o método do renascimento por ele ter passado desse limite. Então eu quero que você aprenda a ir além do seu limite. Não fique no seu limite, porque o seu limite é a sua zona de conforto, você já conhece ele, né? Mas muito mais importante que isso é você não viver no limite do outro. Então a gente tem um longo caminho para percorrer, né? A gente tem que primeiro parar de viver no limite do outro, entender que a gente está vivendo no limite do outro. Nossa, mas nem fui eu que escolhi isso, nem sou eu que quero isso, nem sou eu que estou exigindo isso de mim, é outra pessoa. Esse é o primeiro ponto, reconheci. Segundo, entender que você tem um limite, entender qual é o seu limite
E esse limite a gente pode traduzir ele ali como as crenças que vão impedir você de ir além, que vão te impedir de enxergar um pouquinho mais longe. E Leonardo Orr, isso mesmo, Leonardo Orr, esse é o criador do método do renascimento. Obrigada, Sô. E por terceiro, entender que existe um potencial ilimitado e que você pode explorar esse potencial e ir além, né? Então, quando você está numa grande estafa mental e aí dá uma explosão aí e o Tico e o Teco fazem pode ter certeza que você estava batalhando só pelos resultados, pode ter certeza que você não curtiu adequadamente o caminho, pode ter certeza que você estava ali para satisfazer a expectativa de alguém, para ser aprovado, para não ser rejeitado. E ninguém tem o poder de te rejeitar a não ser você mesmo, né? Então, quando você aprende a entender quais são os teus limites e começa a ir além deles, isso vira um desafio muito legal. Eu sempre falo que os grandes mestres repetem que a vida é uma grande aventura. Então, o que eu quero trazer aqui com o egoísmo do bem não é que você deve se conformar com o seu limite ou que você não deve viver no seu limite. Você não pode viver no limite do outro. Porque aí você está cabendo, se encaixando, se amoldando numa forma que o mundo te trouxe. Quando você é muito maior que isso, né? Quando você é muito maior que isso. E existe um caminho para que a gente consiga se tornar ilimitado para si mesmo? O que é que vocês acham? Existe um caminho para que você se torne ilimitado? Existe um passo a passo? Eu arrisco dizer que sim. E eu trouxe aqui algumas dicas para que vocês percorram isso com as próprias pernas. Marai, que saudade de você também. É possível dar passos de um jeito totalmente livre de expectativas? Versos de Vênus. O que você acha? Vocês acham que é possível dar passos livre de expectativas? Muitos também livros que têm um cunho espiritual, entre eles, vamos botar aqui o Bhagavad Gita, que é da cultura indiana, né? Ele mostra e explica que sim, é possível dar passos livres de expectativas. Como que a gente faz isso? Quando a gente entende que o resultado não nos pertence. Quando você entende que o resultado não te pertence, você se livra do peso da expectativa, porque você sabe que o resultado não está nas tuas mãos. Está nas tuas mãos fazer tudo para que aquele resultado seja alcançado, né? Então, vamos diferenciar a expectativa de ansiedade, de busca por resultado, né? Totalmente livre, me parece que aí você está também sem foco. Mas o que a gente deve fazer é focar naquele resultado sem esperar necessariamente que ele aconteça. Porque pode ser que ele aconteça, como pode ser que ele não aconteça, né? É caminhar a passos seguros, sabendo onde você quer chegar. Mas se você chegar no ponto B em vez de ser no ponto A, pode ter certeza que vai ser muito melhor do que o ponto A. A gente também subestima muito o poder que o universo tem de nos conduzir para o lugar certo. A gente julga demais as coisas que nos acontecem. E pode parar para perceber. Muitas vezes a gente pede uma coisa e acaba conseguindo algo muito melhor do que a gente esperava. Então a gente tem que aprender a confiar. Eu vi uma imagem que eu vou botar nos stories, quando acabar essa live. Vocês vão entender o que eu tô falando. Tem muito a ver com entrega, né? Com entregar. Então eu estava falando sobre esse caminho para a gente se tornar ilimitado para si mesmo. E eu quero trazer aqui brevemente alguns passos para que vocês comecem a assimilar isso. De repente, se quiser também você pode anotar, né? Então o primeiro passo, que é muito importante de se reconhecer, é aqui se chame como quiser, tá?
Chame de universo, chame de grande mistério, chame de Deus, chame de coisa nenhuma se você é ateu, chame de, sei lá, o acaso, bota o nome que você quiser. Isto, esta coisa misteriosa que faz com que a gente esteja aqui girando no meio do nada, sem cair, ela vai te colocar em situações complicadas, complexas e doloridas, né? Você vai ser colocado em situações que você não controla. Mas a mesma mão que te joga é a mesma que vai te segurar. Então, entenda que você está passando pela situação que você está passando pela situação que você precisa passar, tá? Existe algo te sustentando. Para pensar que existe existem vários sistemas solares que a gente não tem nem conhecimento. Sabem que isso é uma coisa que eu amo fazer? Quando eu tô um pouco agoniada e tô meio confusa quanto às respostas que eu preciso, eu adoro ver vídeo do universo. Eu vou lá no YouTube e coloco vídeos do universo. Sabe, aqueles que mostram o tamanho dos planetas e tal. Porque aí você se situa. Existe uma ordem sensacional, existe algo que nos sustenta onde a gente tá. Quem confia pouco somos nós. Somos nós que temos a fé do tamanho de um grão de mostarda. Não foi Jesus que falou isso também? Se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês removeriam montanhas. A gente não confia. A gente não confia no outro, a gente não confia em si mesmo, a gente não confia nesse algo maior. Para com isso. Passa a confiar que existe uma fonte. E a fonte que está lá fora é a mesma fonte que existe dentro de você. Então você aprende a acessar essa fonte dentro de você. Aqui é o egoísmo do bem, tá? Aprender a acessar essa fonte que está dentro de você para alcançar resultados que às vezes você nem esperava, que você nem previu e que você nem planejou, inclusive, né? Se a gente for parar para pensar nos grandes avatares que existiram aqui, né, passaram pela Terra, né? Eles são pessoas ilimitadas. Ninguém botou limite neles porque eles não deixavam que isso acontecesse, né? Então, se você está se sentindo limitado, será que é porque colocam um limite em você ou porque você aceita os limites que te colocam? O que está na tua zona de controle? Não aceitar mais? Né? Então, o primeiro ponto é entender que existe algo sim que te sustenta. Isso que te joga numa situação tá ali também para te acolher, tá? Esse aqui é o primeiro ponto. Segundo, quanto mais você confia nesse espaço que você foi jogado, mais você aprende a se entregar. Então vamos imaginar bem a cena da pessoa sendo jogada de um penhasco. Se você começa a tentar se segurar, muitas vezes é pior. Se você se entrega, sabendo que vai acontecer o que tem que acontecer, né? É muito mais leve, é muito mais fácil e é muito mais tranquilo se entregar ao caminho. Pare de tentar controlar as coisas, pare de tentar controlar as coisas, porque isso vai minando a tua mente, até que você tenha realmente uma estafa e dá um tilt. Um dia eu conto sobre essa história aqui também. Dar tilt na mente. Já aconteceu comigo e não é legal. Terceiro ponto. Esse acesso que você vai treinando, ele vai te dando, ainda que tímido, né? Ele vai te dando possibilidades de pequenas mudanças. E essas possibilidades de pequenas mudanças trarão uma grande transformação. Então, uma transformação é precedida sempre de pequenas mudanças. Foque nelas. Como eu foco em pequenas mudanças? Focando na entrega. Como eu foco na entrega? Entendendo que as suas dores são sinais para que você se movimente e você tem que ceder a isso, ceder, entrar no fluxo da vida, super feito. Se permita entrar no fluxo da vida. O egoísmo do bem está ligado, portanto, a você aprender a entregar, enxergar as suas dores, acolher as suas dores, se permitir não se julgar, se permitir ter um olhar isento do outro sobre você, porque quando você passa a não se julgar, você também não julga o outro, porque você vai cuidar da sua vida, né?
e as coisas ficam muito mais simples. Por que tem tanta gente fofoqueira? Porque são pessoas que não estão cuidando da sua vida, estão cuidando da vida do outro e ficam vendo o que o outro fazem. Isso é uma coisa que é real, gente. Eu sempre falo, eu também não sou novela, vá cuidar da sua vida. O Pablo Marçal usa muito essa frase, né? Vá cuidar da sua vida. Eu acho sensacional. Para alguns pode ser ofensivo, eu acho altamente motivador. Cuidar da minha própria vida, te incentivo a cuidar da sua. Cuide da sua vida. Ela tá aqui para isso, para ser cuidada. E quanto mais você cuida, mais você se torna exemplo e inspiração para os demais. Aí sim, né? Aí sim vem a cura. Aí sim vem a verdadeira caridade. Tá bom? Faz sentido? Eu vou abrir esses últimos minutinhos aqui se alguém quiser comentar alguma coisa ou fazer alguma pergunta. Tô aqui agora livre para conversar com vocês sobre o que vocês quiserem saber. Su, tô esperando tua visita aqui, hein? Tem um livro para te entregar. Então, beleza, ninguém quer perguntar nada. Vou presumir que todo mundo entendeu, assim, perfeitamente do que se trata o egoísmo do bem e que vai começar a aplicar hoje. Fechado? Agradeço muito vocês por estar aqui. Espero que eu possa ter trazido uma luz aí sobre essa questão do egoísmo do bem, do aprender a olhar para si mesmo, do não se atropelar em função da expectativa do outro. Gabi, nada a pedir, só agradecer. Obrigada. Primeira vez que consegui assistir, amei. Obrigada a vocês. Verso de Vênus, obrigada. Depois vou divulgar a tua página aí. Obrigada por aquecer amanhã. Obrigada a vocês por estar aqui, pessoal. Façam uma linda terça-feira. Essa live vai ficar disponível para vocês assistirem novamente, caso vocês queiram. Já tem ali outras lives que estão todas na íntegra no meu perfil, tá bom? E por favor, se tiverem temas e assuntos ligados à espiritualidade para a vida real, porque é isso que me interessa, e desenvolvimento pessoal, expansão de consciência, quebra de limites e quebra de ciclos, eu tô esperando vocês. Me mandem por direct, tá bom? Tati, um beijo grande. Tenha um lindo dia. Beijo para todo mundo.